Olá, pessoal que nos assiste, eu sou Júlia Brandes e esse é o nosso episódio de estreia do Interior Baiano Notícias, que além de portal, tem um compromisso em estar aqui 2 vezes na semana, trazendo pessoas, convidados relevantes para a cidade de Vitória da Conquista, com pautas de política, economia, vamos falar do nosso estado também. E ao meu lado está aqui o Wilson Júnior, meu colega, meu querido, que vamos conduzir aqui esse programa e trazer o melhor para vocês. Isso mesmo. Olá, Júlia. Olá, todo mundo que assiste o Interior Baiano. É uma honra estar aqui participando desse projeto e uma honra ter vocês com a gente. Bom, nosso primeiro convidado, maravilhoso, ilustre, é Ivan Cordeiro. Um prazer estar recebendo você aqui, Ivan. E assim, Ivan, ele é conquistense, né? Eu vou pegar uma colinha aqui pra gente não falar besteira, tá bom? Ele é conquistense e iniciou sua trajetória política em 2007, como membro do Conselho Municipal de Juventude. Ele é formado em administração com MBA em liderança e mestre em ciência das religiões. Ivan é idealizador do movimento Mobiliza Conquista, inclusive. Na gestão do ex-prefeito Ezen Gusmão, Ivan atuou como secretário de Serviços Públicos e de Mobilidade Urbana. Em 2020, ele foi eleito vereador com 2.057 votos pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Nas eleições de 2022, Ivan concorreu ao cargo de deputado federal, obtendo 13.736 votos. Em Vitória da Conquista, ele foi o terceiro deputado federal mais votado, com 11.271 votos. Vereador Ivan, seja muito bem-vindo, tá? Esse é o nosso podcast Interior Baiano Notícias. Primeiro, parabenizar o Interior Baiano Notícias pela iniciativa de fazer o podcast e uma satisfação falar com os conquistenses e também com vocês aqui. Bom, vamos então começar o que a gente quer, né, mais começar, que são as perguntas. Eu vou tomar a liberdade de fazer a primeira, depois eu passo a bola para o Wilson e aí assim a gente vai seguindo. Bom, você teve uma votação muito expressiva em 2022. E com a sua candidatura a deputado federal, como deputado federal, como é que você avalia o seu resultado nessas eleições, as últimas? Foi, primeiro, uma grande satisfação poder concorrer ao cargo de deputado federal representando Vitória da Conquista e toda a região. A gente sabe que Conquista já tem um protagonismo geográfico muito importante na Bahia, mas o que falta à nossa cidade é protagonismo político. Então, nesse sentido, a gente tentou buscar essa vaga na Câmara dos Deputados para que a gente pudesse representar Conquista e buscar mais recursos e investimentos. Tivemos uma votação satisfatória, infelizmente não conseguimos o êxito, né, de alcançar essa vaga, mas fiquei muito feliz com o resultado e podendo dialogar e conversar também com a sociedade sobre as demandas e necessidades do nosso município. Então, eu vejo que foi muito bom poder participar desse pleito e, querendo ou não, a gente planta uma semente, né, para próximas eleições. Ivan, em relação à eleição do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, qual é a sua avaliação? O que levou à vitória do PT na Bahia e no Brasil? E também, aproveitando, o que esperar desses 4 anos de gestão do PT na Bahia e no Brasil? Veja só, a gente sabe que a Bahia ainda é o principal reduto do PT em todo o país. Existe uma política de assistencialismo muito forte aqui ainda em nosso estado, haja vista que a Bahia é um dos principais estados que tem o maior número de beneficiários, né, do programa Auxílio Brasil, que substituiu o antigo Bolsa Família. É claro que isso fortalece muito aí o eleitorado de esquerda, né? Então, a Bahia tem essa predominância aí desse eleitorado. Qual é a expectativa do governo do PT para os próximos 4 anos? Eu tenho muito receio desse governo do Lula, haja vista tudo que já vivenciamos com o governo do PT no Brasil nos últimos anos, né? Então, a gente fica nessa expectativa, né, de fazer sempre a oposição, né, ao governo do PT. Bolsonaro fez 4 anos, né, de um governo que, ao meu ver, foi um governo sério, que tratou com seriedade a coisa pública, diferente dos governos petistas. Infelizmente, como disse o vice-presidente Alckmin, que um dia foi oposição ao PT, ele ao fazer
a contradita, né? No período da eleição, ele dizia que o PT queria voltar à cena do crime. Infelizmente, como o próprio Alckmin disse, o PT voltou à cena do crime, né? Então, a gente vai acompanhar com muito receio esses 4 anos aí de governo Lula. A votação do ex-presidente Bolsonaro na Bahia foi baixa em relação à do presidente Lula. Somente o benefício social, somente o Auxílio Brasil, no caso, justifica essa diferença tão expressiva na votação dos dois? Ou você acha que teve algo a mais nesse sentido? O governo Bolsonaro mudou, né, o nome do programa e também muitas ferramentas do programa do antigo Bolsa Família foi aperfeiçoadas também, muitas foram aperfeiçoadas. Mas ainda está no imaginário da população o Bolsa Família, que foi concedido por Lula, né? Esse é o pensamento do eleitor, né? Que recebe esse programa, né? Que é beneficiado por esse programa. Então, eu acredito que isso ainda pesa muito, né? O resultado da eleição, eu acho que partiu muito disso. E aí, essa foi uma falha do governo Bolsonaro de não comunicar melhor essa transformação, essa mudança de programa, né, do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Acho que isso ainda interferiu bastante no resultado da eleição. Nesse aspecto, eu queria perguntar basicamente isso. Quais foram os maiores erros da gestão Bolsonaro, na sua opinião como bolsonarista, e também quais acertos que ele obteve, né, para destacar esse ponto positivo? Acho que um dos erros principais do governo foi justamente essa questão da falta de comunicação, principalmente para o eleitor do Nordeste, e aí falando mais exclusivamente com o eleitor baiano. Acho que faltou comunicar melhor as ações do governo, principalmente nessa área do Ministério da Cidadania. Muito embora a gente também teve o ministro João Roma, que era daqui da Bahia, mas eu acredito que o governo falhou nessa falta de comunicação com o eleitor nordestino, mais especificamente aqui da Bahia. E quais os maiores acertos que você enxerga no governo? Como eu disse anteriormente, tratar a coisa pública com seriedade, né? Você vê na escolha dos ministros do governo Bolsonaro pessoas técnicas, né? Profissionais técnicos para lidar com os ministérios. Um grande exemplo, um importante exemplo disso foi a escolha do ministro Tarcísio Gomes, que eleito recentemente como governador de São Paulo, um ministro técnico para tratar de um ministério fundamental, né, da infraestrutura do país. Então, a escolha desses quadros, eu acho que foi a grande diferença do governo Bolsonaro para governos anteriores. Nos últimos... Assim, no final de 2022, o presidente Bolsonaro andou um pouco recluso, e isso até gerou algumas observações de aliados e de opositores. Na sua opinião, qual será o papel dele nesses próximos 4 anos? No sentido de, podemos esperar dele uma oposição marcante ao governo Lula, ou esperaremos um Bolsonaro mais afastado da vida pública, da vida política no sentido geral? Eu acredito que, apesar, né, da derrota na eleição para presidente, Bolsonaro sai dessa eleição como o maior líder da direita conservadora do país. E tudo indica que ele vai manter essa liderança trabalhando agora já para as eleições municipais de 2024. Então, eu acredito que Bolsonaro continuará na cena política, influenciando, né, toda a dinâmica política do país, todo o cenário político do país, inclusive para as próximas eleições municipais. E em relação ao ex-candidato ao governo do estado, João Roma, como você também enxerga a atuação dele nesses próximos 4 anos? Recentemente, houve a notícia de que ele poderia participar do governo do prefeito Bruno Reis em Salvador, ainda nada confirmado, e é uma expectativa para saber qual será o posicionamento dele na Bahia nesses próximos 4 anos. Veja só, o ministro João Roma assumiu hoje, né, assumiu agora a presidência do PL na Bahia, né? Isso demonstra já o protagonismo que ele vai exercer em todo o estado. Ele chamou para si a responsabilidade de conduzir o PL aqui na Bahia, e eu acredito que o PL, né, deverá ter candidatos a prefeitos em diversos municípios, principalmente nos maiores municípios do estado da Bahia, e Roma é esse líder, né, do PL, da direita, aqui no nosso estado. Então, eu acho que ele vai conduzir essa política, né, de estar mais próximo aí, dos líderes políticos nesses municípios maiores, inclusive de Vitória da Conquista. Ele sempre foi presente como ministro aqui e com certeza vai querer exercer influência também
nas próximas eleições aqui em Vitória da Conquista e nas maiores cidades da Bahia. O João Roma, então, é naturalmente candidato já em 2026. Não sei se ele será candidato em 2026, né? Mas eu acredito que a figura dele, a influência dele será perceptível nas eleições, tanto de 24 como de 26. Você falou bem sobre a questão da Prefeitura de Salvador. O PL é um partido grande. É claro que o então prefeito Bruno Reis vai querer a participação do PL na gestão em Salvador. Mas isso fica a cargo do ministro João Roma decidir se vai se aliar, né, à gestão de Bruno ou não. Bom, eu vou tomar a liberdade aqui rapidinho, só para dar um recado para quem está nos assistindo, que se você quer ver os bastidores da notícia, da política, acesse o nosso www.interiorbaiano.com.br, que lá tem conteúdo atualizado diariamente, de qualidade e do jeitinho que a gente gosta, com muita veracidade, tá bom? www.interiorbaiano.com.br. Pode continuar aí, Wilson, já tô... Vamos voltar aqui ao assunto de política e agora... trazer mais para dentro de Vitória da Conquista. Como vereador, Ivan, você chegou a ser líder do governo da prefeita Sheila Lemos. E hoje a gente observa que você está um pouco mais afastado da gestão, e não só da gestão, né, do secretariado como geral. Resume para a gente como é a sua relação com a prefeita atualmente, né, e como é a sua relação com o corpo de secretários dela, com a gestão dela como um todo. Uma relação bastante próxima, né? A gente iniciou como o líder do prefeito, né, do nosso saudoso prefeito Ezen Guzmão, que infelizmente veio a falecer por conta da Covid. Logo após, já com Sheila no comando da prefeitura, a gente ficou por algum tempo como líder, mas sempre gera alguma insatisfação, alguns ciúmes de algumas partes, e aí eu resolvi entregar a liderança do governo na Câmara, mas a gente continua trabalhando em prol, né, da cidade, do desenvolvimento da cidade, da melhoria da cidade. Temos uma relação boa com o secretariado, porque boa parte dos secretários, né, que está aí, esteve também junto com o Ezen Guzmão, e eu fui secretário também no governo de Ezen, então a gente tem uma boa relação tanto com os secretários da prefeita e com também a própria prefeita. Então, vou até... No meu roteiro aqui tinha uma pergunta, mas eu vou pular aqui porque eu queria perguntar. Então, hoje você não é oposição ao governo, você é situação. Hoje eu não sou oposição ao governo, hoje eu trabalho para que Conquista possa avançar e crescer cada vez mais. O que tiver de projeto importante na Câmara para a gente aprovar, para a gente votar favorável, nós vamos votar, mas sempre fazendo também a crítica necessária quando for conveniente fazer. Oi, Ivan, o que você enxerga, então, de ponto positivo e, principalmente, as deficiências hoje da gestão municipal em Vitória da Conquista? O que foi de positivo foi manter, inicialmente, o padrão da gestão, né, do prefeito Ezen Guzmão. Primeiro ano, principalmente, da gestão da prefeita Sheila, ela manteve obras importantes e concluiu essas obras. Eu acho que isso é positivo destacar, mas a questão da pandemia, né, trouxe diversos problemas, não só para a Vitória da Conquista, mas como para diversos municípios. Do segundo ano para cá, acho que a cidade começou a enfrentar alguns problemas. Tem a questão também das fortes chuvas, né, que trouxeram diversos estragos também para a infraestrutura da cidade, tanto aqui na cidade como na zona rural também. As estradas vicinais ficaram muito prejudicadas por conta disso. E a cidade ainda não recuperou. Na verdade, não recuperou desde o ano passado e agora já chega no final do ano com vários problemas também, né, que as fortes chuvas continuam e isso afeta, infelizmente, toda a cidade, e a cidade ainda não recuperou e não conseguiu dar uma pronta resposta para esses problemas. Então a gente espera que a gestão possa, o mais rápido possível, controlar e resolver toda essa situação. Nós iniciamos 2023 agora, realmente identificando alguns sérios problemas na infraestrutura da cidade. Você acredita que ao longo desse ano a gestão vai conseguir recuperar essa parte da mobilidade na cidade, a parte da estrutura de alguns bairros, e principalmente também, como você falou, das estradas vicinais na zona rural? Veja só, a gente aprovou na Câmara de Vereadores um orçamento de 1,5 bilhão de reais para a Vitória da Conquista durante agora o ano de 2023. Eu acredito que teremos recursos necessários para providenciar essas melhoras na cidade. Então, o que precisa é ter planejamento,
né? Planejar bem esse orçamento, a execução desse orçamento durante o ano, porque recurso, com certeza, não vai faltar para a gente ter uma cidade melhor para todos. A sua votação para deputado federal nas últimas eleições teve uma expressiva quantidade de votos, e isso caracteriza como uma possível candidatura à prefeitura de Vitória da Conquista em 2024? Veja só, o que me pauta na vida pública é servir a minha cidade. Eu sei que a gente teve um resultado satisfatório, mas eu não sou candidato de mim mesmo, não é? A cidade é que tem que demonstrar, na verdade, esse caminhamento para uma possível candidatura a prefeito. Mas eu estou pronto para servir a minha cidade, seja como vereador, seja como deputado, ou até mesmo como prefeito. Ivan, você continua no PTB nesse ciclo? Eu tive alguns problemas com o meu partido durante as eleições, né, de deputado. Faltaram, né, alguns recursos, apoios por parte do partido. Agora vai ter uma fusão, possivelmente, do PTB com outros partidos, o que me dá a possibilidade de poder sair do partido. Acontecendo essa fusão, eu vou tomar, né, algumas decisões, possivelmente no sentido de sair do partido. Mas até então, eu permaneço no PTB. Então, eu fiz essa pergunta justamente porque, anteriormente, você comentou que o PL deve lançar candidaturas, principalmente nas maiores cidades da Bahia, né? E aí, com apoio também do ex-presidente Bolsonaro, do ex-ministro João Roma. Nesse ponto, você iria para o PL? Você seria um desses candidatos do PL, né? Nas grandes cidades? Eu tenho um alinhamento já com o ministro João Roma, que é o presidente do PL hoje na Bahia, com o próprio deputado estadual Vitor Azevedo. Eu fiz essa dobradinha com o Vitor, que é do PL, foi o mais votado, né, do PL para deputado estadual. Também fiz essa dobradinha com ele aqui em Vitória da Conquista. Há uma conversa, sim, com o partido, mas tudo no seu tempo, né? Como eu disse, o PTB pode fazer uma fusão, o que pode abrir esse espaço para uma saída do partido. Mas até então eu permaneço no PTB e caso venha acontecer uma ida para o PL, com certeza a gente tem uma visibilidade maior, já que o PL hoje é o maior partido do Brasil. Eu ficaria muito satisfeito de estar nas trincheiras do PL, porque hoje, de fato, o PL representa a direita no Brasil, mas tudo a seu tempo. Então, Ivan, vamos avaliar aqui o cenário de 2024 com Ivan candidato. Posteriormente, Ivan eleito. O que o eleitor de Conquista, o que o munícipe pode esperar do gestor Ivan? Primeiro, a gente precisa combinar isso com os eleitores, né? Ivan eleito para prefeito. Mas, assim, o que não vai faltar, o que não faltaria seria um comprometimento muito sério com a nossa cidade, com o nosso município. Conquista é uma cidade de muitas potencialidades, né? A gente precisa fazer Conquista avançar em vários sentidos, na infraestrutura, precisa avançar também na questão da geração do emprego e renda. Como eu disse anteriormente, Conquista tem essa posição geográfica que lhe favorece, mas a gente precisa aproveitar mais essas potencialidades. Então, eu estaria muito comprometido com o desenvolvimento da cidade e buscar investimentos, recursos, para que a população pudesse viver numa cidade cada vez melhor. Você caminhou ao lado do ex-prefeito Wesley Guzmão, e eu queria perguntar o seguinte: se Sheila, politicamente falando, consegue representar de forma plena esse grupo político, né, do ex-prefeito Wesley Guzmão? Cada um tem seu perfil, né? Eu acredito que o eleitorado de Wesley foi um eleitorado que resistiu à questão do PT, era um eleitorado anti-PT, de direita. Sheila tem um outro estilo. É claro que as pessoas são diferentes, têm estilos diferentes também para gerir também. Então, eu vejo diferenças na gestão de Wesley e na gestão de Sheila. E não sei se o eleitor de Wesley, né, se identifica hoje com a gestão de Sheila. Realmente, eu não saberia lhe responder. Mas eu acredito que ela tem tempo suficiente para poder convencer esse eleitorado que deu a vitória para a Wesley, para que ela possa, quem sabe, se reeleger em 2024. E em relação à Câmara de Vereadores, né? Você e seus colegas, eu quero saber mais ou menos como você avalia a atuação da Câmara como um todo e a atuação dos seus colegas. Se vocês conseguem realmente, os 21 vereadores, suprir a expectativa do eleitorado conquistense, da população conquistense, em relação aos anseios deles para a cidade, né?
Eu acredito que a Câmara tem tido uma atuação bastante produtiva e esse é o papel também do vereador, de ouvir as demandas, as necessidades da população, principalmente dos lugares mais periféricos, fazer essa intermediação, né, da população com a prefeitura. A gente consegue levar essas demandas para os secretários e, na medida do possível, a gestão tem atendido estes pleitos. Eu acho que o que vale destacar aqui é a aprovação do orçamento, né, do empréstimo, na verdade, de 400 milhões para o ano de 2023 e também o orçamento de 1,5 bilhão, que representa muito investimento e recurso para a cidade, mas poderia destacar aí esse grande empréstimo que Conquista terá essa oportunidade de grandes obras estruturantes aqui em nossa cidade, que foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. Acho que a cidade não espera nada menos do que isso, comprometimento da Câmara dos Vereadores com o município, com o desenvolvimento da cidade. E em relação ao ex-presidente do DE, né? E agora o atual presidente Hermínio, qual a sua avaliação dos dois à frente da Câmara? Vamos iniciar com o vereador Hermínio, que já teve uma experiência como presidente. Eu acho que isso favorece a gestão dele agora, nos próximos 2 anos. Mas destacar, sim, a presidência, né, do DE. Eu acho que ele conhece bem a cidade, já foi, né, vereador no outro mandato. Então ele tem bastante conhecimento. Eu acho que ele conduziu bem a Câmara durante esses 2 últimos anos, representou bem a nossa Câmara na relação também com a Prefeitura e com a sociedade civil. Apenas destacar a importância da gestão dele, que foi muito produtiva. Outros colegas de Câmara foram candidatos na última eleição. Você teve aí a companhia de Xandó, Lúcia Rocha, Marcos Vinícius, Chico Estrela, todos como candidatos, e Viviane também, né, como candidatos a deputado, tanto estadual como federal. Como você avalia essa eleição deles, a candidatura deles? Você tem algum destaque para falar em relação a algum deles aí, no sentido de como se deu o pleito? Acho que isso demonstra a vontade do povo de Vitória da Conquista em votar nos candidatos da terra, né? Eu acredito que quanto mais candidatos tiver querendo representar a Conquista, isso é importante, né? Houve uma pulverização de votos para os candidatos daqui, mas cada um com desejo de trabalhar pela cidade, e a gente tem que reconhecer que alguns candidatos tiveram uma votação muito expressiva, né? Tanto o Xandó, por parte do PT, como a própria Lúcia Rocha, também como deputado estadual, teve uma votação expressiva. Isso é para a gente reconhecer como algo positivo, porque Conquista precisa ter os representantes daqui da cidade, tanto para a Assembleia quanto para a Câmara dos Deputados. Hoje, infelizmente, nós só temos 2 deputados estaduais de esquerda e um deputado federal de esquerda, né? A direita não está representada nem na Assembleia, nem na Câmara dos Deputados, mas temos apenas esses 3 deputados e Conquista pode fazer mais deputados. Então, eu acho que a população precisa se conscientizar também disso, né? De eleger candidatos da terra comprometidos com a cidade. Você falou algo interessante. Com mais de 200 mil eleitores, certamente Conquista poderia ter feito 2 até 3 deputados federais e estaduais também, mais do que os 2 que foram eleitos. Você acha que falta unidade na direita aí, para no sentido de alçar um único nome, não trazer talvez um nome de fora e focar no nome da cidade? Acredito que sim. Acho que precisa ter um diálogo melhor, né? Tanto do lado da direita, como também você tem vários candidatos também da esquerda. Mas eu acredito que precisa sim sentar, né? Mas cada um tem seu propósito, cada um tem seus objetivos, e às vezes é difícil realmente sentar na mesa e alinhar o propósito, as vontades de todos os candidatos. Mas a democracia é isso também, né? Essa possibilidade de cada um colocar seu nome à disposição da sociedade. Vereador, o mesmo que falamos aqui sobre a sua votação, a colega Júlia ressaltou que foi uma votação expressiva, os outros colegas de Câmara também tiveram votações expressivas. Isso também os credencia a possibilidade de disputar a eleição em Conquista municipal, ao Executivo Municipal em 2024, a própria Lúcia Rocha ou Xandó? Com certeza. Lúcia, por exemplo, é um nome forte hoje do MDB. Ela é a presidente do MDB aqui de Vitória da Conquista. O próprio Lúcio Vieira também já falou da possível candidatura de Lúcia para prefeita aqui em Conquista. Eu acho que ela teve a chancela popular para colocar o nome para a disputa para 24. Eu acho que em 24 nós teremos um cenário com muitos candidatos à prefeitura de Conquista, como tivemos agora para deputado. Então,
esses novos nomes que vão surgindo, com certeza, vão querer participar do cenário de 24. Eu falo que vai ser uma renovação nos nomes, talvez, de candidatos. Não nomes novos, né? Pessoas que já estão, na verdade, na política de conquistência há um bom tempo. Lúcia, o próprio deputado Zé Raimundo ou Valdenor, que pode ser candidato, mas o Ivan Cordeiro vem como um nome novo, né? Eu acho que essa renovação é salutar e importante para o município. A gente precisa criar novas lideranças. Então, acho que esses nomes serem colocados no cenário político é importante para a gente começar a debater também novas ideias e novos projetos para a cidade. Então, acho que quanto mais candidato tiver nesse sentido, para a gente dialogar mais a cidade, pensar o futuro da cidade, eu acho que isso é fundamental. Vereador, estamos caminhando aqui já para a reta final, né, do nosso podcast. Ainda tem algumas coisinhas para a gente discutir aqui, mas eu queria saber, de 0 a 10, qual a avaliação que você dá para a gestão da prefeita Sheila Lemos em Vitória da Conquista? Veja só, uma pergunta bastante capciosa, mas assim, qual é aquela nota que o aluno passa arrastado? Eu acho que de 6 a 7 é a média. A média. Então, eu acho que o governo levaria essa nota, né, de 6, 7, quem sabe, mas precisando melhorar muito. Você... desculpa. Vai lá, Wilson. Não. Eu pedi para que ele justificasse um pouquinho melhor esse 7. Esse 6 a 7. Vamos dar aqui 6,5 então, né? Estou interferindo na sua nota. Eu acredito que a gente precisa avançar em alguns pontos. E um ponto principal que eu vejo hoje é a questão, por exemplo, do transporte público, né? A gente precisa fazer uma licitação do transporte. Conquista hoje vem custeando o transporte público. Não dá para ficar desse jeito. Então, essa licitação precisa sair e até agora não saiu. Então, a gente precisa avançar nessa questão do transporte, da mobilidade. Precisamos melhorar a infraestrutura da cidade. Enfim, são várias questões que eu vejo que Conquista precisa avançar. Infelizmente, não temos avançado. Isso aí, vale. Bom, agora vamos lá. Desculpa o Wilson ter te cortado ali. Mas é porque eu quero falar para você que está nos assistindo, para entrar no site do interiorbaiano.com.br, porque lá você vai ver todos os bastidores das notícias políticas que estamos falando aqui, que vamos falar lá no site. Então, www.interiorbaiano.com.br, que você vai ficar sabendo de tudo lá, com notícias confiáveis e com veracidade, que é o que a gente preza muito por aqui. É isso aí. Ivan, a sequência agora do nosso podcast é boa. É muito boa. Nós temos um quadro aqui onde nós citamos 8 nomes. A cada nome que a gente for citando, você vai definir esse nome com uma frase. Uma palavra, uma frase, você escolhe. Né? Nós estamos bonzinhos e aí a gente está deixando a pessoa falar uma frase, para que o convidado falar uma frase, para que defina esse nome. Eu vou falar um nome, Júlia vai falar outro. Eu vou começar, porque eu acho que eu vou começar até bem aqui para o nosso companheiro Ivan. Primeiro nome, Jair Messias Bolsonaro. Melhor presidente da história do Brasil. E agora eu vou falar Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula é o símbolo do retrocesso para o país. Ex-governador Rui Costa. Rui Costa foi o responsável pela compra dos respiradores fantasmas e, por conta disso, ganhou o Ministério da Casa Civil no governo Lula. Sheila Lemos. Uma boa gestora. Davi Salomão. Davi Salomão é uma figura do folclore popular, né, da política de conquista. Alexandre Xandó. É um bom quadro do PT, bom de retórica, bom de conversa. João Roma. João Roma é um grande líder da Bahia, hoje, um dos principais líderes da direita, não só da Bahia, como do Brasil. Para encerrar, Alexandre de Moraes. Bem, esse aí deve ser impeachmentado. Bom, gente, o episódio de hoje vai chegando ao fim. Quero agradecer aqui imensamente a Ivan por ter dado essa entrevista maravilhosa, sua companhia. Agradecer ao meu colega Wilson aqui à mesa. E, Ivan, faça suas considerações finais, o que você achou e volte sempre também. Eu que agradeço a oportunidade, né, de ter participado do primeiro podcast do Interior Baiano Notícias e fico à disposição de vocês. E parabéns pela iniciativa mais uma vez. A gente é que agradece. Muito obrigado, Ivan. Obrigado, Júlia e todo mundo que acompanha a gente. Foi um prazer, uma honra estar aqui hoje. Bom, até a próxima.